da voz e da fala. E aí a gente vai falar mais da função da laringe, dessa questão dela ser o órgão fonador, o órgão responsável pela voz, tá bom? Mas aqui é interessante entrar porque ela acaba sendo acometida também por essas infecções de via aérea superior. Então, em geral, as amidalites virais, elas acabam dando um quadro de laringite ou faringite associada, tá? As amidalites bacterianas, em geral, elas não têm esse acometimento faríngeo e laríngeo associado. A mononucleose pode ter um acometimento mais da faringe, tá? Mas ela não tem esse acometimento da laringe, não. Então, às vezes, a gente fica, o que é uma amidalite, uma faringite ou uma laringite? Tá? Nada mais é que um processo inflamatório infeccioso da laringe, da amígdala e da faringe, ok? Em geral, as amidalites, elas acabam cursando com uma faringite associada. Não tem muito jeito de você ter o acometimento ali da amígdala e a faringe não ter esse acometimento também, tá? As laringites, não. Ela pode estar associada a uma amidalite, né? Uma faringoamigdalite, que a gente fala, mas ela pode estar sozinha também, ser um quadro único e exclusivamente laríngeo, ok? A faringite pura, ela pode acontecer naquele paciente que é amigdalectomizado. Então, o paciente, ele fez a amigdalectomia, ele não tem a amígdala mais, ele pode ter uma faringite pura, ou uma laringite associada, uma faringite associada a uma laringite. Então, vamos entender aqui, gente, quando eu falo em laringe, eu estou falando de pregas vocais, né, que seria o principal órgão ali da laringe, que são, elas são envoltas por um arcabouço de cartilagens. Então, eu tenho a cartilagem tireoidea, a cartilagem cricóidea, tá? As cartilagens aritenoideas, que elas ficam na região posterior, tá? As cuneiformes, ok? E esse arcabouço, ele sustenta, né? Então, quando a gente põe a mão no pescoço, você vê que tem uma parte mais rígida, né? Bem nessa região aqui, que é esse arcabouço cartilaginoso que sustenta a laringe, que nada mais é do que o órgão vocal. Então, quando eu tenho a cavidade oral junto com a faringe, ela é um órgão comum, tanto do aparelho digestório, né, quanto do aparelho respiratório. Então, a comida e o ar, eles seguem esse mesmo caminho através da cavidade oral e da faringe. Quando eu chego na região da laringe, eu tenho essa divisão. Então, o sistema digestório, ele vai continuar pelo esôfago, então o esôfago ele continua ali, e o sistema respiratório ele vai continuar através da laringe. Então é a famosa glote, tá? É nesse lugar onde eu tenho esse fechamento e essa abertura, além da fonação, eu tenho essa função de proteção da traqueia e dos brônquios. Tá? Então, se cair qualquer coisa, né? Quem já estava bebendo água e daí de repente começa a rir ou conversa, você começa a tossir, tem aquela sensação de sufocamento. Nada mais é do que a laringe fechando, essa glote, essas pregas vocais fechando, e você começa a tossir para não deixar que essa água entre no pulmão, tá? Então, é nesse local que eu tenho a separação do sistema respiratório do sistema digestório, tá? Então, quando eu falo em laringite, eu estou falando nada mais, nada menos que esse processo inflamatório ou infeccioso da laringe. Lembrando que laringites bacterianas, tá, gente, são muito raras, são incomuns. Então, quando eu falo em laringite, a primeira coisa que eu penso é num quadro viral. E o principal sintoma que a gente tem da laringite é a disfonia, né, o que a gente chama corriqueiramente de rouquidão. Por quê? Porque se eu tiver um acometimento aí dessas pregas vocais, tá? O que vai acontecer? Eu vou ter um processo inflamatório, tá vendo? Olha essa prega vocal aqui. A prega vocal fisiológica não, a prega vocal rígida, né? É uma prega vocal tensa, tá vendo? Branquinha. E, ao mesmo tempo, isso é feito de um tecido muito molinho, porque quando eu converso, eu tenho que ter um movimento que a gente chama de muco ondulatório, é um movimento de onda, tá? Como se fosse isso aqui, dessa prega vocal para a gente ter a fonação. A gente vai falar disso melhor na aula de distúrbios da voz e da fala. Desse lado aqui, ó, eu tenho um processo mesmo, tá vendo? Um eritema, um vermelhão dessa prega vocal, tá? Provavelmente por causa de um processo inflamatório aqui. Isso faz com que essa prega vocal fique pesada, tá? E ela não tenha esse efeito vibratório tão leve
como a gente tem quando a prega está rígida, tá? Então, o principal sintoma é a disfonia. Eu tenho as laringites agudas e as laringites crônicas. As laringites agudas, elas são, o mais comum são realmente os processos infecciosos, mas eu posso ter processo inflamatório também. Então, o que eu tenho que perguntar para esse paciente durante a anamnese? Primeira coisa, teve abuso vocal? O que é isso? Você foi num show, ficou falando alto, você gritou, você é um profissional da voz que fala sem parar, dá muita aula e tal. Então, a gente tem que perguntar essa questão do uso da voz, tá? Uma coisa importante da gente falar do abuso vocal também é, às vezes, a tentativa que as pessoas têm de atingir uma intensidade vocal, um timbre vocal que elas não têm. Então, eu quero ter uma voz mais grossa do que eu tenho, eu quero ter uma voz mais fina do que eu tenho, eu consigo falar nessa intensidade sonora. Se eu tentar falar numa intensidade muito mais alta, eu não vou conseguir, tá? Eu vou começar a forçar e isso caracteriza também um abuso. Exposição a irritantes, então é fumaça, determinados agentes químicos, isso pode causar uma irritação, processo inflamatório mesmo, direto ali das pregas vocais. Ok? Sem necessariamente eu ter uma infecção, mas pode causar disfonia. O profissional da voz, quem que é esse profissional da voz? Professor, tá? É o exemplo clássico. Mas eu tenho também profissionais de telemarketing, cantores, atores, tá? Então, são aquelas pessoas que dependem da voz para exercer a sua função. São pessoas que estão mais susceptíveis a ter processos, principalmente crônicos da laringe. O tabagismo e etilismo, gente, ele entra aí como um fator de risco para SEC, para câncer, tá? Principalmente o SEC, de laringe, faringe e boca, tá? Então, um paciente que é tabagista, a gente tem que, até que se prove o contrário, pensar que aquela disfonia é uma neoplasia, que ele é um paciente que tem fator de risco, tá? Mas ele pode ser irritativo também. IVAs, o que são IVAs? Infecções de vias aéreas superiores. Então, essa infecção, ela pode, como eu falei para vocês, acometer não só a amígdala, não só a faringe, eu posso ter um processo nasosinusal também de nariz, fica aquele gotejamento nasal posterior o tempo todo ali, que pode causar uma irritação na laringe também, e dá essa alteração, tá? E a doença do refluxo gastroesofágico, isso aqui é DRGE, tá? Nada mais é do que o acometimento da laringe pelo refluxo. Então, quando a gente alimenta, eu não falei para vocês que a divisão é ali, né? O ar vai para a parte anterior, onde eu tenho as pregas vocais e a traqueia, e a parte posterior é onde tem a entrada do esôfago. Eu tenho um esfíncter esofagiano nessa região posterior e um na região inferior, na junção do esôfago com o estômago. Quando eu tenho um refluxo de ácido, o esôfago ele tolera uma determinada quantidade de ácido, ele consegue tamponar. A laringe, gente, não consegue tamponar nada. Então, qualquer pequena quantidade de ácido que chegar na laringe, ela vai causar uma queimadura mesmo, um processo inflamatório. Então, às vezes, aquele paciente ele está disfônico única e exclusivamente porque ele está tendo uma agressão contínua ali daquele ácido estomacal que está subindo e fazendo essa lesão ali, essa inflamação. É muito comum no paciente que é acometido pelo refluxo, ele falar que tem uma sensação de que tem alguma coisa agarrada, bem nessa região aqui, né, da fúrcula external. Ele costuma falar, olha, tem um catarro, tem um bolo, às vezes ele fala, é até um diagnóstico diferencial do que a gente chama de bolos histéricos, né? Então, a gente tem que ter esse olhar aí, esse cuidado, tá? Com o paciente, porque, é psiquiátrico, é ansiedade. Sim, essa sensação de fechamento, ela pode sim ser um sintoma da ansiedade, mas a gente tem que descartar primeiro alguma causa orgânica, ok? Partindo para o exame físico, tá? A gente vai usar o espelho de laringe ou espelho de Garcia. Vocês lembram lá no segundo período, quando a gente teve essa aula de laringoscopia indireta, onde a gente fazia o exame do aparelho fonador, não é isso? Então, o paciente ele tinha que ficar sentado, colocar a língua para fora, a gente segurava a língua com uma gazinha e, através da luz, a gente via a imagem da laringe através do espelho. Então, esse é o instrumental que lá na aula prática a gente vai usar para examinar. Tem que ter luz, esse foco de luz tem que ser
Bom, então, por favor, não vem com aquelas lanterninhas lá, com a luzinha fraca, tá? Com a pilha fraca, vamos levar uma lanterna boa, um foco de luz bom para a aula, para a gente conseguir examinar. Gente, otorrino, a gente está examinando cavidade nasal, cavidade oral, laringe, ouvido. Então, são todos né, orifícios naturais estreitos. Se eu não tiver uma luz suficiente, eu não consigo examinar, tá? Então, vamos falar aqui das laringites, ok? Laringite aguda, tá? A primeira delas. E a gente chama de laringite crônica, aqueles sintomas que duram mais de 2 semanas, tá? Então, o paciente, ele gripou, tem mais de 2 semanas que ele está com essa queixa, a gente já considera laringite crônica e a gente tem que investigar, tá bom? E, em geral, o principal ou o único sintoma é a disfonia. Às vezes sente um pouco de odinofagia. O que é isso? Dor para engolir, tá? Mas, em geral, o único sintoma é essa disfonia, tá? Essa sensação. A laringite aguda, gente, ela tem normalmente alterações de inflamação na laringe. Essa imagem não está muito boa, mas a gente consegue ver aqui que essa prega vocal, ela tá vermelha, tá vendo? Como é que ela tá hiperemiada e até com umas áreas mais hemorrágicas aqui e aqui, tá? Então, você tem essa área toda mais avermelhada e, às vezes, essa vermelhidão, ela não fica só aqui na prega vocal, ela acomete toda essa região aqui da laringe, tá? A gente chama aqui de pregas vestibulares, tá? Relembrando aqui a anatomia. A epiglote tá aqui anterior, tá vendo? Nessa região. E aqui fica a entrada do esôfago, ok? Então, eu tenho o edema ou a hiperemia dessa região. Só voltando aqui um pouquinho, ela pode ser viral ou bacteriana. Como eu falei, a laringite bacteriana ela é bem incomum, tá? Ela existia quando ainda não tinha vacinação adequada, principalmente para hemófilos. Hoje em dia ela é muito rara, tá? Mais comum realmente é viral. Olha para vocês verem como é que eu tenho esse edema, tá vendo? Um edema bem importante das 2 pregas vocais e elas estão mais avermelhadas. Não tá aquela prega vocal leve, fininha, né, branquinha, que a gente vê na imagem, que é onde a prega vocal está normal. Tratamento, gente, repouso vocal. O que é isso? Pede o seu paciente para se afastar dessas atividades que ele faz de sala de aula. Então, se for um professor, se for um profissional da voz, ele vai ter que ficar afastado. Não tem jeito, tá? Muita água, hidratação é importante porque mantém a saliva mais fluida, tá? Menos espessa, e daí você consegue otimizar essa fonação do paciente que está ruim, tá? Agora vai ter que ficar quietinho. Então, se for um profissional da voz, a gente vai ter que afastar ele, não tem jeito, tá? E sintomáticos, se necessário, tá? Em geral, como eu falei para vocês que a dor é leve, o paciente não precisa de sintomático, tá? Agora, se tiver com desconforto, pode dar. Os corticoides, tá? Prednisona, prednisolona, são medicações que aceleram esse processo de recuperação. Então, eu consigo melhorar essa laringite mais rápido, tá? Quando eu entro com um corticoide, porque ele tem uma atividade ali anti-inflamatória que consegue diminuir esse edema, essa hiperemia mais rápido. A gente não usa de rotina, porque corticoide tem muito efeito colateral. E é uma doença benigna que vai melhorar. A gente, às vezes, entra naquele paciente que está muito sintomático, está praticamente afônico, ou, às vezes, o paciente ele é profissional e ele precisa voltar mais rápido para o trabalho, ele tem uma reunião, ou ele tem uma aula que ele não pode faltar, ou ele é cantor, ele tem um show, ele tem uma peça de teatro. Então, às vezes, nesses pacientes, a gente entra com corticoide para acelerar um pouquinho esse processo. Mas por ser uma doença benigna, que vai ter um curso benigno e vai melhorar sozinho, e o corticoide é um remédio que tem efeitos colaterais que não são pouco, né, significativos, a gente às vezes opta por não usar, né? Na rotina a gente opta por não usar, mas tem essa opção aí, tá? Falando um pouquinho de algumas laringotraqueites agudas específicas. Então, olha aqui, ó, laringotraqueobronquite, tá? Aguda. É mais comum, gente, na criança, tá? Entre 6 e 24 meses. E é mais comum no menino. Por quê? Não sei, Deus fez assim, tá? Sabe-se que ela é mais prevalente no sexo masculino,
tá? Nos meninos, e o quadro é enlouquecedor, tá? Porque a criança, ela começa com uma tosse mais seca, aquela tosse vai ficando metálica, daí um pouquinho essa criança começa a ficar dispneica e ela começa a ter cianose. A mãe, ela vai, assim, desesperada para o pronto atendimento. Então, vocês vão ter oportunidade, vocês vão ver aquele menininho ali de 1 ano e meio chegando no pronto atendimento com essa tosse metálica, meio cianótico, e vocês vão lembrar dessa aula. Tá? É essa que é a figura da laringotraqueobronquite. Tá vendo? Ó, 90% das IVAs que cursam com dispneia. Tá? E ele tem um curso benigno, só que a gente tem que entrar com medicação. O que acontece? Acontece um edema da subglote. Tá? Então, eu tenho um edema ali logo embaixo das pregas vocais, que atrapalha, né, a respiração e sufoca mesmo essa criança. Tá? Em geral, está associado com parainfluenza, VSR é o vírus sincicial respiratório, tá? E o influenza. E, em geral, está precedido por um resfriado. Então, a mãe conta para vocês assim, ele estava meio resfriadinho, estava com o narizinho meio escorrendo e tal, e aí começou essa tossezinha, de repente a tosse começou a ficar mais metálica, tipo tosse de cachorro, às vezes elas falam, apesar da tosse de cachorro, que a gente fala assim, aquela tosse mais produtiva, tá? E daí ele começou com muita dificuldade para respirar e tal, e vinha aqui para o pronto atendimento. Então, essa criança, gente, ela vai acabar tomando corticoide, tá? Oral ou até venoso. A gente pode fazer micronebulização, tá? Com adrenalina, que ajuda a enxugar ali na subglote, melhorar esse edema, e acaba tomando um antialérgico também. O problema da laringotraqueobronquite é que ela tem uma tendência a recidivar. Então, você tem que falar com a mãe, olha, quando ele gripar de novo, tem uma chance grande dele ter de novo, tá? E aí orienta a mãe essa questão da benignidade, mas já fala com a mãe para entrar com o corticoide oral assim que a criança começar com essa tosse mais metálica, tá? Então, a gente já deixa orientado, já deixa a dose, porque às vezes ela nem vai precisar deslocar para o pronto atendimento por causa disso. Começando essa tosse mais metálica, ela entra com o corticoide, a prednisolona, por exemplo, oral, não evolui para esse quadro tão desesperador de um edema tão grande que chega a dar essa cianose na criança, tá? Então, vocês vão lembrar disso aqui, porque isso aqui não é muito incomum e vai ser aquele menininho lá de 1 ano e meio, 2 anos que vai chegar no pronto atendimento, tá? A epiglotite é uma causa de laringite aguda bacteriana, tá? Ela não era tão incomum. Depois que a vacina contra hemófilos, ela entrou no calendário obrigatório, tá? Ela ficou bem rara. Eu já vi 2 casos até hoje, e por coincidência, um era adulto, tá? A epiglotite na criança, ela é bem mais grave, tá? Mas no adulto ela não deixa de ser também. Por quê? O que acontece? Gente, você tem um edema, né? Esse processo inflamatório, ele acaba ficando bem restrito à epiglote. Então, na hora que você faz a laringoscopia e vê essa epiglote, ela tá muito edemaciada, tá? E meio gelatinosa. E tem um certo edema de base de língua também, mas é mais importante essa questão da epiglote. O que acontece com a epiglote? Vamos relembrar lá da fisiologia. Quando eu respiro, né, o ar ele entra e sai, ok? Por aqui. O esôfago está nessa região. Quando eu como, essa epiglote ela desce, né, recobre essa região aqui da glote e o alimento ele vai escorrer e vai entrar no esôfago, tá? O que acontece na epiglotite? Ela fica tão pesada que a hora que ela cai, ela não volta. A musculatura não tem força para voltar com o epiglote. Então, o paciente morre na sua frente de insuficiência respiratória aguda, tá? Então, o paciente que você tem suspeita de epiglotite, como é que você suspeita de epiglotite, Andressa? A gente fala que o paciente chega na posição de tripé. O que é isso? Ele tá com uma hiperextensão do pescoço e as mãozinhas para trás, tá? Vou chegar um pouquinho para trás para vocês verem. Ele tá assim, ó, tá? Com a mãozinha para trás e com esse pescoço retificado, porque fica mais fácil, ele tem mais conforto respiratório com isso, tá? Aí uma febre alta, uma sensação de dor nessa região. Então, esse paciente, inclusive na hora que você for fazer a uroscopia, se você induzir um reflexo de vômito nele, essa epiglote ela pode abaixar aqui, que na hora do reflexo de vômito, a epiglote abaixa para a comida voltar, né? E
você não consegue entubar, tá? Não tenta entubar paciente com epiglotite, que não vai conseguir. Tem que fazer cricostomia de urgência, tá? Então, a gente entra com corticóide venoso, entra com a micro com adrenalina, mas deixa esse paciente o mais quietinho possível e já entra com ampicilina e cefalosporina de terceira geração. Graças a Deus, epiglotite é muito raro por causa da vacina, tá? Então, é uma doença que a gente não vai ver, se Deus quiser, tão cedo, tá? Olha aqui, gente, tá vendo? Olha essa epiglote. Na hora que você olha aqui, ó, aqui está a epiglote, tá vendo? Aqui é a parte posterior, que seria a entrada do esôfago. Aqui está a glote e a epiglote, olha como é que ela está vermelha e pesada. Olha aqui, gente, não tem luz, tá vendo? Você tem essa luzinha aqui só de via aérea. O paciente sufoca. Não tem jeito. Não adianta tentar entubar, não, que vai dar errado também, tá? Então, a gente tem que tentar fazer crico nesse paciente, ok? Se tiver uma emergência com a via aérea, tá? Olha aqui, outra epiglote, tá vendo? É obstrutivo mesmo, não tem jeito. Tem que entrar com medicação e se o paciente entrar em insuficiência respiratória aguda, fazer a crico, tentar melhorar, se não der, às vezes tem que até traqueostomizar, ok? Mas o antibiótico, o corticoide, faz efeito rápido. Laringite aguda inespecífica, tá? É aquela famosa laringite que eu tenho o dia que eu falo muito, tá? Então, a fonação nada mais é do que um batimento, né, das duas pregas vocais. Então, às vezes eu falo muito, falo alto, vou num show, tá? Acabo abusando um pouquinho, eu causo um processo inflamatório ali específico e isso vai melhorar sozinho. Essa exposição aos agentes irritantes, que eu já falei para vocês, e às vezes essa irritação por esse gotejamento nasal posterior ali, que vai gotejando ali, irritando a laringe, eu fico pigarreando e tal, e acabo tendo, né, esse sintoma. A disfonia continua sendo o principal sintoma, tá? E, em geral, único, porque o paciente estado geral tá bom, não tem essa história de IVAS, a não ser que seja esse processo aqui, né? É associado a IVAS, mas o abuso vocal, a exposição de agente não tem associação com IVAS. O nariz tá bom, a garganta tá boa, não tem muita dor, mas essa disfonia. Se o paciente não tiver fator de risco, né? Isso for bem agudo, orientar repouso vocal e hidratação só. Orienta, explica para o seu paciente que está tudo bem. Eu falo, gente, que o mais difícil, é muito mais difícil você convencer o seu paciente, tá? Quando você não tem que dar nenhum remédio para ele, do que quando você tem que passar qualquer coisa, ou um antibiótico, alguma coisa. E toda doença que o paciente tem que esperar para melhorar, é mais difícil também. Então, gastem tempo para o paciente, expliquem, passem segurança, falam, olha, o processo é assim, é assim. Então, quando você explica a fisiopatologia, quando você explica qual órgão que está acometido, quando você dá a previsão de mais ou menos quanto tempo que isso vai demorar para passar, tá? Você consegue tranquilizar o paciente. Senão, ele vai embora e vai insatisfeito, tá? É isso, então, que eu tinha para falar para vocês, tá? Eu vou abrir aqui o chat e aí a gente tira as dúvidas, ok? Deixa eu abrir aqui.